bom, gente. Conseguimos aí, depois desses pequenos detalhes técnicos. Muito bom, vamos iniciar aqui. Bem-vinda, professora Rosana. Bem-vindo a todos aqui na TV Unimetro Camp. Eu sou a professora Gabriela, professora dos cursos de comunicação aqui da Unimetro Camp. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a professora Rosana Siqueira, que vai vir conversar com a gente a respeito de um inimigo invisível. Aquele que está ao nosso lado, está nos atormentando a todos, o novo coronavírus. Já faz algumas semanas que todos nós estamos com as nossas rotinas radicalmente transformadas. Pela primeira vez na história, grande parte da humanidade teve que suspender ou adaptar as suas atividades para ficar em casa. E tudo isso por causa de quem? Por causa do novo coronavírus. Professora Rosana, que trabalha aqui na Unimetro Camp, na área de saúde, é professora formada em ciências biológicas, com mestrado e doutorado pela Unicamp, e trabalha com as disciplinas microbiologia e imunologia. Muito obrigada, Rosana, por sua participação aqui. E eu começo com a seguinte pergunta. O coronavírus é um ser vivo? Primeiramente, quero agradecer, né, esse convite maravilhoso, né? E respondendo a sua pergunta, não. Né? O coronavírus não é um ser vivo. Os vírus, eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula para eles, então, se reproduzirem. Eles não têm metabolismo próprio. Eles não se alimentam, eles não se movimentam, eles não respiram. Então, eles não têm esse metabolismo próprio. Então, eles são acelulares. Então, eles não são considerados, né, como ser vivos. Embora muita controvérsia, né, alguns cientistas, por ele sofrer mutação, essas coisas, consideram, então, muitas vezes, o vírus como um ser vivo. Mas a maioria dos pesquisadores, a literatura, tudo, fala que o vírus não é considerado, então, um ser vivo. Entendi. Porque tem um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella, que é também um educador, ele fez recentemente uma comparação muito interessante entre o coronavírus e, pasme, e um fantasma. Então ele disse assim, que o coronavírus parece um fantasma. Por quê? Porque ele é invisível, não é vivo e nos dá medo. E aí a pergunta, Rosana, é a seguinte, como é que pode, você já respondeu um pouco, mas você reforça, hein? Como é que pode um ser invisível, que não é vivo, se reproduzir? Como isso é possível? Então, isso é possível porque quando ele está dentro de uma célula viva, então ele começa a usar o metabolismo desse hospedeiro. Então, tudo que o hospedeiro vai produzindo, proteínas, o processo de transcrição, tradução, então o vírus começa a usar em benefício próprio. Então, dessa maneira, ele consegue, então, fazer várias cópias de si mesmo. Mas, para isso, ele precisa estar dentro de um corpo vivo, de uma célula viva. Fora desse corpo vivo, então, ele é estático, ele é inerte. Ele não consegue se multiplicar, ele não consegue, então, gerar novas células, né? Novos vírus. Então, ele é considerado fora do corpo, fora de um parasita, ele é considerado inerte. Mas, quando ele encontra uma célula viva, que ele entra, então, dentro de um corpo, dentro de uma célula, aí o negócio muda de figura. Por quê? Ele vai utilizando o metabolismo do hospedeiro. Então, ele começa a ficar dependente daquela célula. Então, tudo que a célula vai produzindo, ele vai usando em benefício próprio. Em contrapartida, o hospedeiro, então, vai sofrendo as consequências daquilo. Por quê? Começa a danificar as células do hospedeiro. E o metabolismo daquele hospedeiro começa, então, a sofrer alterações. Então, ele deixa de produzir as suas células normalmente. Por quê? O vírus está danificando. Tá? Então, por isso, o vírus, não sendo um ser vivo, mas dentro de uma célula viva, ele usa tudo daquela célula em benefício próprio.
E em contrapartida, ele então vai destruindo aquele hospedeiro. Não é a intenção do vírus fazer isso, né? Porque ele sabe, se ele destruir aquele hospedeiro, ele também vai morrer. Mas ele precisa fazer cópias, né? Novas cópias de si. E para isso, ele, sem querer, acaba destruindo ali, então, a célula do hospedeiro. Aí o hospedeiro começa a ter, em relação ao coronavírus, começa a ter febre, começa a ter tosse, então começa a ter dificuldade de respirar, né? E outras complicações. Por quê? As células pulmonares estão sendo, então, atacadas por esse vírus. Então, ele está usando tudo que os pulmões estão produzindo para o funcionamento daquela pessoa, ele está usando. E aquela pessoa, então, acaba ficando fragilizada devido a isso. Para combater, então, aquele ser que está ali, né, que fazendo cópias de si mesmo, a gente tem que tomar algumas medidas, né? Então, eles estão usando vários tratamentos em combinações aí para ver se recupera, então, aquele hospedeiro. Entendi, nossa. Mas, Rosana, então, acho que você já começou a responder uma pergunta, porque eu estava lendo na grande imprensa que o vírus, ele permanece em superfícies, então em móveis, né, em qualquer superfície lisa durante um tempo. Agora eu não me lembro se são dias, se são horas. E aí a minha dúvida era o seguinte, ele permanece durante um tempo nessa superfície e depois acontece o quê? Morre não, porque ele não é um ser vivo, né? Então não é que ele morre, ele não é ativo mais. Os vírus, como algumas pessoas eu já ouvi falar, e até mesmo a gente acaba falando, que o vírus sobrevive, né, de dias a horas, né, na superfície. Isso. Então, isso está errado, porque só sobrevive quem está vivo. Pois é. O vírus, ele fica inerte, ele fica intacto ou ele fica como estático. Ele fica parado. Quem transporta o vírus de um local para outro somos nós, certo? Entendi. Então, ou às vezes o vento. Então, quando a gente coloca nossas mãos sobre uma superfície, sobre um móvel, certo? Aquele vírus pode ficar nas mãos. A gente vai para outro local, coloca as mãos ali também. Então, a gente vai transportando o vírus. Não é que ele se move de um local para outro. Ele não tem essa capacidade, ele fica parado, certo? Mas nós fazemos esse transporte. E muitas vezes, quando a gente fala, então eu estou falando, eu gero gotículas. Então, essas gotículas transportam o vírus. Então, quando eu espirro, quando eu, né, tenho tosse, também eu transporto, né, eu mando esse vírus para várias superfícies. Nas superfícies, eles ficam intactos por dias ou até, por horas ou até dias. Depois disso, o que acontece? A sua estrutura, ela vai se desfazendo, ela vai se destruindo. E dessa maneira, ele acaba, então, sendo eliminado da superfície. Tá? Entendi. Então, o que é destruído? As estruturas virais. Ele tem estruturas, né? Assim como ele tem ácido nucleico. Então, essas estruturas no ambiente, elas acabam sendo destruídas, certo? Seja pelo sabão, seja pela limpeza, tá? Então, por isso que é importante a gente estar sempre higienizando as mãos, tá sempre limpando as superfícies, tá sempre limpando o que a gente traz para dentro da nossa casa, tá? Por quê? A gente está transportando o vírus, a gente é um veículo, nós acabamos se tornando um veículo desse vírus, tá? Então, é isso que acontece. Então, no ambiente, ele não sobrevive. Ele fica estático, ele fica inerte, né, naquela superfície. E o processo de higienização destrói as estruturas, né, desse vírus. Perfeito. Muito bom, Rosana. Rosana, e sobre as máscaras? Porque nós temos as máscaras de papel, as máscaras de pano, e a gente já tem a obrigatoriedade do uso dessas máscaras em ambientes fechados. E agora vem a obrigatoriedade, se não me engano, é a partir de quinta-feira, para os ambientes externos. Então, a pergunta que a gente quer fazer para você é a seguinte: as máscaras, sejam as de pano, sejam as de papel, elas são seguras? Olha, elas protegem, não é 100%, não protege 100%.
Mas nesse momento que a gente está vivendo, né, que o vírus, ele infecta muito rápido, tá? Então, se eu consigo proteger a minha boca, evitar que eu mando essas gotículas para o ar, então é fundamental que eu use. Mas tem que usar uma máscara que tenha várias camadas. Então, se eu usar uma máscara de papel, que seja dobrado várias vezes. Porque a saliva é líquido, é água. A hora que ela bate no papel, a hora que ela bate no tecido, ela vai molhar. Vai chegar uma hora que vai perder a efetividade. Então, se eu tenho 2, 3 camadas, isso vai bloqueando, né? Por isso que a gente tem que trocar essas máscaras a cada 2 ou 3 horas, porque chega uma hora, perde essa efetividade. Mas nesse momento que a gente não está tendo como comprar as máscaras, né, seguras, que são registradas, que são pela Anvisa testada, ou pelo Ministério da Saúde testadas, essas caseiras já estão ajudando muito. Porque elas barram, né, a saliva que sai e bloqueiam o nariz para que a gente inale o que está no ambiente. Então, nesse momento, é seguro. O que não pode é as pessoas usarem de forma errada, como a gente está vendo, né? A máscara, ela tem que estar cobrindo o rosto, nariz, boca, queixo, toda essa região. Eu não posso usar a máscara deixando o nariz de fora, porque eu estou bloqueando a saída, mas eu não estou bloqueando a entrada, certo? Então, eu posso inalar. Eu não posso também pegar a máscara, tirar a máscara para eu conversar e depois colocar de novo. A máscara tem que ficar o tempo todo, certo? No rosto da pessoa. Ah, não é porque eu vou fazer ali, muitas vezes, uma reportagem que eu vou tirar a máscara. Não, eu estou falando, eu estou no microfone ali. Toda a minha gotícula está caindo também naquele microfone, está indo no ar. E hoje a gente sabe, está saindo estudos novos sobre isso, que o vírus, ele permanece, ele está ficando no ar. Então, ele já não está caindo mais, né, sobre a superfície. Então, ele pode ficar algumas horas suspenso no ar. Então, se a gente chegar num ambiente, mesmo, né, as pessoas estando de máscara, mas se algum que está sem máscara e for assintomático, ele vai espalhar o vírus. Então, por isso, nesse momento, que as autoridades estão exigindo que se faça o uso da máscara, porque novas informações estão chegando, né, em relação ao vírus. E uma dessas informações é que ele fica agora suspenso no ar. Então, ele forma esses aerossóis, né, essas gotículas menores, e essas gotículas ficam, então, no ar, e a gente, então, pode se contaminar. Mas eu falo que as pessoas têm que usar de forma correta. Uma máscara não é para ser usada o dia inteiro. Ela tem que ser trocada, certo? E quando ela for trocada, se for de papel, de pano, essas coisas, você tem que trocar de uma forma correta, porque senão você contamina. Eu não posso tirar, amassar e colocar no meu bolso, né? Eu tenho que colocar num saquinho plástico ou já colocar imediatamente para lavar. Porque se eu deixar em cima da superfície da minha casa, na mesa, eu estou contaminando da mesma maneira, tá bom? Então, é fundamental usar, mas é fundamental também a gente saber usar e saber descartar e saber lavar, né, corretamente, então, essas máscaras. Perfeito, Rô. Outra pergunta é a seguinte: agora nós estamos em completo isolamento, só vamos sair de casa quando necessário, mas eventualmente a gente precisa ir à farmácia, ao supermercado, à frutaria. E aí então, estamos lá saindo de casa com a máscara, do jeito que você recomendou. A pergunta é: eu devo usar luvas ou eu devo carregar um álcool em gel? O que é melhor, a luva ou álcool em gel fora a máscara? Você tem que usar a máscara e tem que levar o álcool em gel. A luva dá uma sensação de proteção, mas proteção para suas mãos, certo? Então você vai pegar em tudo quanto é lugar, mas as suas mãos vão estar protegidas. A luva, ela vai estar contaminando da mesma maneira. E você pode estar passando essa contaminação. Você pode achar que está de luva e achar que não precisa usar o álcool 70. Engana-se. Você tem que estar de luva. Se você quiser usar luva, você pode usar luva, mas você tem que estar sempre higienizando
como se você não tivesse de luvas. Porque Entendi. ela também contamina, tá? Então, a luva dá uma falsa sensação de proteção própria, ok? E a Certo. gente acaba esquecendo do próximo que está ao nosso redor. Certo, não, muito boa essa dica, viu, Rô? Uma outra questão é a seguinte: nessa altura do campeonato, as crianças, elas podem visitar os seus avós? Então, vamos imaginar as crianças todas aí com as máscaras, os avós também com as máscaras, sem aperto de mão, sem abraço, com um distanciamento, né, no local em que eles estão se encontrando, mas nessa altura do campeonato, isso é seguro? E eu já emendo perguntando: pequenos grupos familiares aos domingos, um pequeno almoço. Então, se reúne para almoçar todo mundo com distanciamento, sem abraço, sem aperto de mão, todo mundo com a máscara e só tira para comer e depois continua, fica com a máscara. Você acha que já dá para fazer isso? Não é seguro? O que você acha? Olha, a gente ouve todo santo dia, desde que começou a quarentena, né, que o distanciamento é o melhor remédio nesse momento. Então, você Uhum, tem que ficar longe, né, o mais que você pode. Criança uhum, não consegue usar máscara direito. Nem nós conseguimos usar máscara direito. Então, imagina uma criança, imagina você, um bebezinho que nasceu 6 meses, 8 meses, vai visitar os avós. Como que você vai proteger essa criança com essa máscara? Ele não uhum, vai ficar. Tá? uhum, E outra coisa, essas reuniõezinhas, ai, pequena, vamos ficar de uhum, máscara. Não fica, gente. Não, não uhum, vamos enganar porque não fica. Vai comer, vai tirar, vai conversar, vai espalhar, certo? uhum, Então, nesse momento, a gente tem que evitar isso. Os uhum, filhos, quando viajavam, ficavam longe dos pais, o que eles uhum. faziam? Videoconferência, não é? Ele não se importava que ele não podia ir na casa do pai dele, ele não se importava com isso, ele fazia uma videoconferência e estava tudo bem, né? É, é, Quando dava para ele uhum, ir, ele pegava o carrinho dele e ia. Então, nesse uhum, momento, ele tem que pensar que ele pode perder os pais dele se acontecer, né, de um problema, de uma infecção. Então, nesse uhum, momento que as autoridades estão pedindo, o momento é de alerta. Tá? Então, o momento é da uhum, gente ficar o máximo reservado possível. Então, faça como eu e você, uma videoconferência, conversa, sim, sabe? tá. Mata essa saudade, mas evita, porque falar que não vai ter contato é mentira. Você está morrendo de saudade. Primeira coisa que você vai querer é abraçar, é beijar, né? Então, Uhum, engana-se quem acha que vai fazer isso. Não tem como. A criança, na hora que ele vê os avós, ele vai largar sua mão sim, e vai correr sim, abraçar, sim, sim, entendeu? sim, sim. Então, quanto mais distante, menos o vírus vai pegar. Quanto menos o vírus pegar, né, as pessoas, mais rápido vai ser controlado. Então, se a gente fizer isso nesse momento, mais rápido a gente vai poder se encontrar, né, e ter essa liberdade real. Então, nesse momento, o Sim. confinamento é o melhor remédio. Muito bom, Rô. Ô, Rô, a gente está chegando ao fim aqui da nossa conversa, e aí eu vou pedir para você uma dica, né? Uma dica final, o que que você vai deixar para a gente aqui como recomendação? Agora você está se transformando em doutora bactéria, vai virar doutora vírus, né? Uma dica final para a gente agora. Olha, eu só acho que a gente tem que manter as recomendações, certo? Tá. É para ficar em casa, vamos ficar em casa. Eu só saio de casa quando eu preciso, então só saia quando você precisar, mas saia sozinha. Eu não levo a minha filha, então eu deixo ela, então eu vou só. Uhum, Então as pessoas também. Então quando chega em casa, toma aquele cuidado. É, sempre estar limpando, higienizando as mãos, né? Tomando esse uhum, cuidado e evitar usar esses produtos que a gente não tem registro. Então, esses produtos que uhum, não têm registro, não é registrado no Ministério da Saúde, não é registrado na Anvisa, que são esses produtos químicos. Porque a gente já uhum, está vivendo esse problema de pandemia. Se você usa um uhum, produto que não está registrado, você pode pegar ali problemas na pele, uma intoxicação. Então, uhum, toma cuidado, né, com esses produtos que são caseiros, que são feitos em casas, tá? Dê boa. preferência para os produtos que são registrados, que você sabe a procedência, para evitar Uhum, ali esses problemas maiores. E respeitem as normas.
Se é para ficar em casa, vamos então ficar em casa para evitar problemas aí maiores. Muito bom, Rô. Rô, adorei a nossa conversa aqui, viu? Foi muito produtiva sobre o coronavírus, achei bem interessante, principalmente quem não é da área, né? Então acaba aprendendo mais detalhes aí. Muito obrigada pela sua presença aqui na nossa conversa, na TV Metrocamp. Obrigada pela presença de todos e eu aproveito para convidá-los para a nossa próxima live, que será na quinta-feira, dia 7 de maio, às 18 horas, com a professora Silvana Nader, que vai falar sobre responsabilidade corporativa em tempos de Covid-19. E é isso, pessoal. Obrigada, Rosana. Até mais, Eu que gente. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.